sobre uma nova teoria muito interessante e ela está semi-experimental, tem resultados teóricos, tem resultados que não foram ainda realizados no laboratório, que é uma teoria com efeitos Josephs em isolantes topológicos sanduichados como supercondutores topológicos. Então é uma teoria muito interessante, que é uma teoria de física de matéria condensada, é uma teoria de interação eletromagnética e ela, claro, com algumas influências de efeitos quânticos, né? Mas é basicamente uma teoria eletromagnética, mas que ela passa por todo o modelo padrão quase. Ela tem insights da física do Higgs, não tem bóson de Higgs. Aliás, né, não sei se vocês sabem também, saiu um artigo bem recentemente na Nature sobre a identificação de uma partícula tipo Higgs, só que também nos isolantes topológicos, né, nesses isolantes de Mott. Então, há um bóson de Higgs que foi identificado agora, quer dizer, o análogo do bóson de Higgs na matéria condensada. É um artigo que saiu na Nature agora, coisa de um mês atrás. Então, esses novos insights de teoria eletromagnética, à medida que o semestre vai passando, se for aparecendo alguma coisa, eu vou colocando aqui. Eu não sei quantos de vocês consultam semanalmente o Physics World, que é bom. Toda semana tem todas as descobertas de todas as áreas de física. Eu gosto sempre de ter um olheiro, um curso, que fica em cima do Physics World, o CERN-Courrier também. O CERN-Courrier toda semana traz novidades em física em geral. Não é só em física de partículas, não. Física, astrofísica, cosmologia, física de matéria condensada, física nuclear. Então é sempre bom, né, um estudante de física estar atento a esses avanços. Toda semana está saindo coisa nova. Quantos de vocês estão acostumados a consultar os arquivos? Quem consulta os arquivos? Quem consulta os arquivos? Então, é uma coisa que é importante consultar. Todo dia sai trabalho de física nos arquivos. O arquivo, ele é xxx, Los Alamos, National Laboratory.gov. Todo mundo deveria, no dia todo dia, mais uma vez por semana, consultar os arquivos. Saem todas as áreas da física. Matéria condensada, teórica, matéria condensada, experimental, matemática, física matemática, física não linear, mecânica quântica. Se vocês abrirem, todo dia sai, mais ou menos 1h da madrugada, já saem os artigos que vão circular no dia seguinte, em forma clara, antes de serem mandados para a revista. Então você já fica sabendo, 1h da madrugada no Brasil, o que as pessoas estão lendo, os artigos que saíram em todas as áreas da física, e algumas áreas da matemática também. E aí vocês podem olhar lá, se vocês abrirem a página dos arquivos, xxx, Los Alamos, National Laboratory.gov, vocês vão ver, por exemplo, tem Quantimat, é matéria condensada, teórica experimental, REP-PH, High Energy Physics Theory, REP-PH, High Energy Physics Phenomenology, tem Cosmograph, tem GRPC, que é gravitação e Quantum Cosmology, tem física não linear, mecânica quântica, física matemática, mas é imenso o menu que vocês podem acessar diariamente para saber tudo que está se publicando. Então você pode, hoje, agora, né, já fazer um trabalho em cima de um trabalho que saiu, que foi colocado essa noite nos arquivos. A gente não espera mais o trabalho chegar na revista, não. Chegar na revista, se passaram 4, 5 meses, já está fora de circulação. Você tem que pegar o trabalho na boca do fogo. Botou hoje, eu já pego. É interessante que às vezes a gente bota um artigo, 3 horas da manhã já tem neguinho da China, do Japão, escrevendo para você, fazendo algum comentário sobre. Esse dia eu nem sabia, eu tinha feito um paper com 2 estudantes, eles colocaram na rede, eu não sabia. Então, foi mais 2 horas da madrugada, bateu um e-mail para mim, eu abri o e-mail, era um cara do Canadá me escrevendo, dizendo que tinha visto o nosso artigo, já estava fazendo um comentário, dando uma referência de um artigo dele que a gente poderia ter citado. Então a coisa é quase que em tempo real, os caras já reagem quase que na hora ao que você coloca na linha. Então isso é muito importante, vocês estarem antenados, vocês têm que estar nesse ritmo de atividade, nesse ritmo de estresse, porque as coisas estão acontecendo rápido, não dá para esperar ir na biblioteca, ou daqui a 3 meses ver o que saiu no físico. O que saiu no físico review daqui a 3 meses já pode estar até errado. Porque você bota o paper hoje, vai para a revista aceita e publica. Quando a revista publica, nesse meio tempo alguém já mostrou que tudo está errado. E aí se você for esperar o paper da revista, de repente você está trabalhando em cima de uma coisa que está errada. E se publica muita coisa errada.
porque o volume, hoje em dia, o ritmo de publicação é muito forte. As pessoas estão incitadas a cada vez publicarem mais, e tem muita porcaria que sai também, tem muita coisa errada. Aí a gente tem que ter olho clínico também, porque às vezes a gente pode correr o risco de estar trabalhando em cima de uma ideia errada. Então, tem que estar sempre atento, porque aí de repente o que saiu hoje, amanhã alguém já faz um comentário dizendo que aquele que a ideia de ontem está errado. Isso acontece. Já sai um comment. Comment on the, aí bota o número, o título do trabalho. Então amanhã já deve ter um cara comentando sobre o paper que saiu hoje. Aí aquele cara já gera uma discussão. Você não sabe se ele está certo, se é o outro que está errado, mas ele já gerou uma discussão. E aí você já vai ver aquele paper com o outro olhar. Então, o mundo está assim, o mundo da pesquisa, é isso que vos espera, mas é um mundo excitante, bem estimulante. Então vocês têm que estar atentos a essas coisas. Outra coisa importante é consultar semanalmente o Physics Work. Outra coisa também, pegar o Sérgio Courrier. Vocês entram, não precisa nem botar o www, eu acho que é um HTTP, ou vocês podem entrar na noção Google e colocar direto Sérgio Courrier. Sérgio Courrier é ótimo, porque ele é do CERN, aquela coisa de assim, origem controlada, coisas muito boas, e sai sempre o que está acontecendo. Descobertas novas na matéria condensada, na astrofísica, se descobriu um planeta novo, sai ali, se descobriu uma estrela nova, se descobriu um evento novo de raio, gamma ray bursts, tudo aparece, a física de partículas, se apareceu o Higgs realmente, sabe, tudo sai aí. Então vocês fiquem atentos a essas coisas, porque são novidades, e a gente vai trabalhando, eu gosto de trabalhar em cima dessas coisas aqui. O ano passado, quando saiu a notícia da descoberta do Fermi de Majorana na matéria condensada, eu botei no meu curso 3 aulas sobre o que são Fermi de Majorana, como é que essas coisas aparecem. Então a gente tem que estar antenado, a gente tem que fazer um curso, em 2012, não um curso do Jackson, que é lá de 55, 57, Eu ficava nas páginas do Jackson, o Morro do Perício, Não é um curso de arqueologia física, É um curso de física do futuro, física do LHC, física do Hubble, física do Planck, A física do ESO, a física que está rolando aí, física do nano laboratório, A física do Jackson é muito boa, mas é tipo Dom Casmurro, tem que ler um dia na vida, mas assim, ler só para fazer o trabalho, Não precisa ficar, ninguém vai queimar, ninguém vai ser reprovado por causa do Jackson. Eu estou insistindo muito nisso, porque o Jackson às vezes é mandatório. Então, o programa, eu tenho um programa para seguir aqui. Eu sigo o programa, mas não significa que necessariamente eu tenho que enquadrar tudo aquilo no Jackson. Eu tenho que fazer expansão em multipolo. Por que eu vou estudar uma antena? Eu não sei nem mexer com antena, alguém sabe? Então vamos estudar cosmic microwave background. Não é muito mais interessante você fazer expansão em multipolo usando a radiação cósmica de fundo, que é uma coisa moderna, do que estudando uma antena? Alguém tem tesão para estudar antena? Pelo amor de Deus, Eu acho que nem mais técnico em eletrônica sabe sobre antena, Então, quer dizer, a gente não pode morrer nas partes do Jackson, porque naquela época não existia cósmico microwave background. Naquela época não existia radiação cósmica de fundo. O máximo que o Jackson conseguiu colocar ali de novinho no livro dele foi monopolo, eu botei uma seçãozinha de monopolo magnético, mas mesmo assim muito tímida, Hoje a gente sabe que tem monopolo magnético de matéria condensada, então não dá. Eu tenho um programinha que eu tenho que seguir, nada contra, eu sou empregado, eu tenho que seguir, meu patrão manda, eu tenho que fazer certas coisas. Agora, de repente, a gente pode inovar no prato, bota um tempero diferente, bota uma ervinha. Então, equações de massa e leis de conservação. Pergunta, quem aqui não sabe isso? Gente, sinceramente, quem não sabe essa equação? Não dá, mas não dá para acreditar que vocês não sabem. Eu não vou ficar ensinando por aí, vocês já sabem. Calma. Ondas eletromagnéticas. Quem que não fez aquele clássico problema, como é que as ondas se propagam no vácuo, entre ortogonalidade, vetor de Point, pressão de radiação? Quem nunca viu isso em física quântica? Não, tudo bem, pode. Campos de multipolo. Aí eu entendo que talvez, mas aí, será que eu preciso ir para a antena para fazer isso? Espalhamento e propagação dos campos. Formulação covariante da eletromagnetismo. Isso é uma coisa que muita gente não conhece. Formulação de espaços de eletrodinâmica em termos covariantes. Aí isso a gente vai trabalhar bastante, porque aí daí sai toda a física, tudo sai da relatividade. Radiação de cargas e movimentos, isso é uma coisa importante, Hoje em dia se estuda demais, back reaction,
em quantum gravity. Então, isso é uma coisa universal. E tópicos especiais, escolha do professor. Por que não escolha do estudante? Por que do professor? Não, o curso não é para vocês? Eu sou o garçom. Vocês são os clientes, então vocês é que vão escolher os tópicos, tá bom? Então tem uma sessão aqui, sessão 7, tópicos especiais. Então vocês têm 2 meses para vocês buscar os tópicos. Já são grandinhos o suficiente para poder fazer as próprias escolhas, né? Então não vou ser eu que vou escolher por vocês, tá? Então procurem coisas interessantes que vocês gostariam de discutir aqui no curso. Não significa que eu saiba e que eu possa ensinar, mas significa que a gente pode ter uma boa discussão, que alguém lê, alguém comenta, e a gente tem uma discussão em cima disso, tá certo? Então, não é um curso de eletrostática, o curso de eletromagnetismo não é estático, é um curso eletrodinâmico, tá? Ele vai com a informação, o que vai acontecendo, esse curso, vocês vão ver, durante a semana, meia-noite, 2 horas da manhã, vai chegar e-mail para vocês com coisas interessantes. Ó, olha esse artigo que saiu aqui, que vale a pena vocês darem uma olhada. Então, quando vocês acordarem de manhã, vocês podem encontrar certos, mas vocês também são muito motivos, né? Eu vejo que de madrugada rola e-mail pra cacete, né? Gente, de madrugada é uma vida ativa, às vezes você vai ter e-mail depressivo, assim, 2 horas da manhã o cara está em um e-mail desse tamanho, de crise existencial, tá mal no curso. Então, a gente de noite se fala bastante também, tá? E vai aparecer bastante informação aí durante a noite, assim, o que vai... E vocês mandam, os alunos do semestre passado eram ótimos. O pessoal mandou tanto... Às vezes eles sabiam de coisas muito antes de mim. A descoberta do ferro de Mariana foi um aluno do curso que, não sei como, ele pegou uma Nature, mandou de noite para mim o link, o PDF, eu já mandei para todo mundo, então no dia seguinte todo mundo já estava com um artigozinho no e-mail, podendo abrir o artigo para dar uma lida, para saber mais ou menos do que se tratava. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma, certo? Informação, assim, praticamente em tempo real, tá? Eletromagnetismo em tempo real. Tá? Bom, então, desses eletromagnetismos que eu tenho aqui, eu vou fazer uns comentários com vocês. Por exemplo, eletrodinâmica ordinária de Maxwell. Então, eu sempre faço o seguinte nas aulas. Eu sempre faço alguma coisa que está na teoria de Maxwell, para depois passar para uma teoria que não seja Maxwell, mas para a gente estudar o efeito semelhante em um outro contexto, que não o contexto de Maxwell. Por exemplo, a eletrodinâmica de Maxwell com produção de monopolos magnéticos. É uma coisa importante. Monopolo magnético existe? Sim. Não a partícula. Não como uma partícula, não o monopolo magnético que Dirac previu em 31 como partícula, mas existe monopolo magnético em sistemas de física da matéria condensada. Gelos de Spin, outubro de 2010, se descobriu como se formam monopólios magnéticos de estruturas complexas. Monopólios magnéticos complexos, não são partículas elementares, mas é aquilo que os solidistas, né, os físicos de matéria condensada, chamam de quase-partículas. Então, existe monopólio magnético em física da matéria condensada. Eletrodinâmica escalar na formulação de Majorana. Essa é uma coisa também interessante, é antiga, mas é interessante. A eletrodinâmica escalar de Paul e Weisskopf, que é da década de 30. A eletrodinâmica de Podolsky e Lewis, que é uma coisa que começou na década de 40, veio até agora, até os anos 90. A eletrodinâmica de Maxwell-Proca, no fundo, é o resíduo do mecanismo de Higgs. E aí eu boto aqui embaixo também uma eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Então eu distingo a eletrodinâmica de Maxwell-Proca e a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. A eletrodinâmica de Maxwell-Proca é um caso particular da eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Depois a eletrodinâmica de Calvi-Ramon, que é uma eletrodinâmica que descreve um fóton longitudinal, um fóton com características não transversais e que pode também se agregar ao fóton ordinário do eletromagnetismo de Maxwell para formar objetos massivos. Então, que é o que está embaixo, que é a eletrodinâmica de Maxwell-Calvi-Ramon. Elerodinâmicas, variação, com violação da simetria de Lorentz. Então, existe hoje uma série de modelos eletrodinâmicos onde a gente corrige as equações de Maxwell por efeitos de uma física mais fundamental. Por exemplo, a gente está acostumado a escrever a lei da eletrostática, a lei de Gauss da eletrostática, a gente está acostumado a escrever divergência de E igual sistema MKS, ρ sobre ε0. Isso é eletrodinâmica de Maxwell. Se aplica muito bem, nada contra, ela se aplica muito bem numa escala que vai desde a escala molecular até uma escala macroscópica. Sabe que o eletromagnetismo de Maxwell cai dentro do átomo. Dentro do átomo não tem condição dele ser o que é, porque as partículas irradiam, o átomo só duraria 10 a menos 9 segundos. 10 a menos 9 segundos se as equações de Maxwell figurassem para a física atômica. A física atômica
eletromagnético, radiação, expressão de Larmor da radiação, isso tudo falha porque Bohr, né, introduziu o modelo atômico, os 4 postulados, um dos postulados que ele justamente cortava era esse: partículas aceleradas não irradiam. O elétron é acelerado no átomo de hidrogênio e ele não irradia. Isso quebra completamente o paradigma das equações de Maxwell, né? Então, agora, uma possibilidade de mudar as equações de Maxwell é colocar justamente aqui, por exemplo, aqui pode existir um efeito de uma física mais fundamental do modelo padrão. Então, pode aparecer alguma coisa aqui que tenha um vetor externo acoplado aqui com um campo magnético. Então, a gente começa a ver que na equação, na lei de Gauss, o modelo padrão, uma física mais fundamental, por exemplo, teoria de cordas, ela pode mandar uma mensagem e modificar, por exemplo, aquela lei de Maxwell pela introdução do campo magnético na equação da eletrostática. Então, um campo magnético, ele começa a ser fonte do campo elétrico, mesmo no caso estático, sem dependência do tempo. Eu não preciso da lei de Faraday-Lenz, rotacional G igual a menos dV/dt. Eu posso ter um campo eletrostático, uma carga parada, gerando também um campo magnético, né? Isso vai estar mais à frente aqui, quando eu colocar para vocês também da eletrodinâmica não linear e tem não comutatividade. Então, só para vocês terem ideia dos efeitos, tem muitas teorias eletrodinâmicas. Como aqui o André? Opa, o André é nosso estudante de iniciação científica, vai estar fazendo curso com a gente e está trabalhando na eletrodinâmica axiônica. Quando ele for apresentar o trabalho dele na jornada de iniciação científica, se vocês quiserem assistir o seminário dele, ele vai falar com vocês o que é a eletrodinâmica axiônica que se usa nos supercondutores topológicos. Opa, então nós estamos aqui. Eletrodinâmica com correções de cordas fundamentais. Então, isso aqui, hoje, a relação de dispersão para fótons livres não é necessariamente E igual a EC, ômega igual a kc. Ou seja, a relação de dispersão ela pode ser alterada por correções vindas de uma física mais fundamental. Essa é a chamada eletrodinâmica de Myers-Kosterlov, que vem sendo estudada desde 2003, 2004. Eletrodinâmicas com correções de loop quantum gravity. A loop quantum gravity é uma formulação alternativa às teorias de cordas para descrever a gravitação quântica. Então, a gravitação quântica, ela pode, a gravitação quântica, mesmo que ela ocorra numa escala planckiana, ela pode mandar efeitos que chegam numa física de baixa energia e ela é capaz de corrigir, por exemplo, as próprias equações de Maxwell com efeitos que vêm de uma escala planckiana. Então, a gente pode ter um fenômeno eletromagnético sendo atingido por uma física que está acontecendo na dimensão de Planck. Então, essa é a eletrodinâmica com correções de tudo quanto gravity. Depois tem a eletrodinâmica não linear de Euler-Heisenberg, que foi estudada por Euler-Heisenberg na década de 40. A eletrodinâmica não linear de Bohr-Niefeld, que é uma eletrodinâmica muito interessante também, não linear, completamente não linear, não vale o princípio da superposição. Ela pode estar ligada, por exemplo, a alguns fenômenos extremos em astrofísica, como os chamados gamma ray bursts. A eletrodinâmica não linear não comutativa, tem um trabalho agora publicado por esse russo Alexander Chabat, de 2012, que é um trabalho que mostra justamente como os campos eletromagnéticos podem se relacionar sem necessariamente eu estar no regime dependente do tempo. A eletrodinâmica em cenário de teoria de Gauge da totalidade é um modelo feito por um colega nosso do Brasil, que trabalha sobre isso, que fez também as aulas aqui. A eletrodinâmica estocástica, linear, a eletrodinâmica de Weber. Tem uma eletrodinâmica galileana, que é estudar a teoria de Maxwell num regime que não é extremamente relativístico. A eletrodinâmica supersimétrica, se existem partículas supersimétricas, se existe o fotino, que é uma previsão da supersimetria, o fotino ele é coadjuvante do fóton nas interações eletromagnéticas. Então, se uma onda eletromagnética, num cenário em que há supersimetria, uma onda eletromagnética ela propaga não só o fóton, mas ela propaga também um objeto chamado fotino, que tem características diferentes do fóton. O férmio é neutro e é massivo. Então, qual é o efeito do fotino nas ondas eletromagnéticas? Será que eu consigo ter efeito do fotino numa eletrodinâmica clássica ou o fotino ele só dá efeitos quânticos na eletrodinâmica? Questão. A eletrodinâmica com anisotropia de escala, que é uma coisa bastante recente, proposta por essa formulação chamada Morava-Lifshitz, que é uma coisa que tem mais ou menos 4 anos. A eletrodinâmica em meio axiônico está ligado a vários tipos de fenômenos. Um fenômeno é birefringência, outro fenômeno
é esse chamado PVLS, né? Que é vácuo laser com polarização do vácuo. Esse experimento chamado LSK é um experimento muito interessante, que é Light Shining Through a Wall. É quando a luz consegue passar por uma parede opaca. Você manda luz, existe uma parede opaca que não deixa passar a luz, no entanto, do lado de lá você observa a presença de luz. Então tem uma espécie de um tunelamento, mas que não é tunelamento, existe uma espécie de um objeto na natureza que a luz pode excitar, e ele, quando chega na parede, a luz excita ele atravessa a parede, depois que ele atravessou a parede, ele se retransforma na luz, ele se rematerializa na luz. Essa é a chamada eletrodinâmica psiônica. Esses experimentos estão em andamento na Alemanha, na LSW. E essa eletrodinâmica psiônica também tem sido usada para descrever os isolantes topológicos. A eletrodinâmica Lacaluzza-Klein, que é uma eletrodinâmica que se passa em 5 dimensões. E nós hoje sabemos que, com essa discussão que nós temos da correspondência ATS-CFT, provavelmente o nosso universo, né, nessa visão das branas mais recente, o nosso universo quadridimensional, ele simplesmente é uma fronteira de um mundo 5-dimensional. Então, a física, ela se passa também numa 5ª dimensão que nós observamos e a gente recebe na superfície, que é o nosso universo, alguns efeitos. Então, a gente tem essa eletrodinâmica de Kaluza-Klein, que seria uma eletrodinâmica em 5 dimensões. Vamos falar sobre isso aqui no curso. Eletrodinâmica em dimensões fractais. Então, suponha que você tenha fenômenos onde você percebe uma natureza fracional para a dimensão do espaço. Então, tem certos fenômenos físicos que se passam como se a dimensão do espaço não fosse mais inteira, fosse fractal. E aí, como ficam as equações de Maxwell numa situação fractal? Depois, a eletrodinâmica com dimensão fracional, com dinâmica fracional. O que é dinâmica fracional? Dinâmica fracional, nós sabemos que toda dinâmica, todas as leis da física são expressas, né, localmente em termos de derivadas e globalmente em termos de integrais. Então a gente sabe dDx, ddy, tirando a derivada segunda, a derivada terceira. A pergunta é, o que significa a derivada 1/3 de uma função? Como é que eu tiro derivada 1/3? Como é que eu posso definir essa operação? Derivada 0,3 de uma função. Como é que eu defino esse objeto? Então, tem uma matemática para isso, e isso tem aplicações em física. Sobretudo na engenharia, construção de robótica, isso é muito aplicado, isso é aplicado na medicina também. Então, essa dinâmica fracional, a gente vai pensar, eu não vou dar isso aqui no curso, vou só mencionar, vou dar, isso não faz parte, porque eu também não tenho conhecimento para dar aula sobre isso. Mas eu sei que existe. Tem uma pessoa com quem eu trabalho, eu estou interagindo com ele está me ensinando, na verdade, mas eu vou trazer ele para dar um seminário, e ele é especialista nisso. Então, você pode definir operações envolvendo derivadas à potência quaisquer. Não é potência, derivada de ordem real. Então, o que é uma derivada de ordem 0,5 de uma função? O que é uma derivada de ordem menos 1/3? Então, tem operações matemáticas que te ensinam a tirar operações de derivada, não necessariamente. E você tem uma física por trás disso. As próprias equações de Maxwell, elas absorvem essa dinâmica fracional. Eu já tem um livro muito interessante escrito sobre a eletrodinâmica com dinâmica fracional, a eletrodinâmica fracional, com aplicações em muitas situações. Depois a eletrodinâmica planar de Maxwell de Arsanes. Essa eletrodinâmica é bastante interessante, ela está ligada com o efeito Hall quântico e com supercondutores a altas temperaturas críticas, né? Esse high TC. Então isso é uma eletrodinâmica bastante interessante e, por exemplo, a física do grafeno, né, que o grafeno também é um material novo, ele é de 2004, né, o prêmio Nobel do grafeno saiu em 2010, né, o Lobozilov e o Gain. Esse grafeno é um material bastante interessante, é um material realmente planar. Pela primeira vez a física consegue construir um material que é realmente planar, ele é uma camada monoatômica e mais nada de carbono, e ele tem propriedades muito interessantes do ponto de vista do eletromagnetismo. Ele pode apresentar supercondutividade e ele pode apresentar uma série de fenômenos que é um fenômeno eletromagnético moderno, que é o fenômeno de separação spin-carga. A gente sabe que o elétron tem uma carga negativa e um spin meio. Em sistema de matéria condensada se descobriu recentemente que o elétron ele pode se desmembrar. Você pode, num sistema físico, encontrar um objeto sem spin, com carga negativa, e um objeto neutro, com spin meio. Então é como se o elétron ele se bipartisse em duas novas partículas, os chamados coulombs e os spinors.
Então, esse fenômeno é um fenômeno típico de sistemas de muitos elétrons. Então, é uma eletrodinâmica bastante interessante, que a eletrodinâmica se chama gauge speed separation, splitting gauge speed. Então, que significa ter um material onde é como se o elétron se quebrasse em duas partículas distintas. Esse fenômeno ocorre em duas dimensões. Esse fenômeno ocorre, quer dizer, duas dimensões, um tempo e um espaço, uma dimensão espacial, duas dimensões espaciais. Ainda não se tem notícia desse fenômeno em materiais volumétricos, é uma questão que está em andamento também. Que é o que eu estou colocando aqui, eletrodinâmica planar com separação spin-carga e simetria SO2-1. A simetria SO2-1 é exatamente a simetria do modelo padrão da teoria eletrofrágil, e essa simetria também aparece em física da matéria condensada, só que não ligada a elétrons e neutrinos, mas ligada a rótulos e espinos. E a magneto-hidrodinâmica também, que é um variante das equações de Max que se aplica às equações de plasma. Fora isso, eu estou devendo a vocês novidades que já apareceram. Né? Então, eu vou adicionar essa lista aqui. Tem um resultado que pode estar saindo experimental daqui a 2 semanas, pelo que eu estou sabendo. Então, eu vou atualizar essa lista em setembro, porque pode ser que a gente coloque mais coisas que estão saindo do forno no ar, certo? Então, esses aqui são os eletromagnetismos, né, que existem. Você pode escolher um parceiro para feição. Escolha um, né? Ver algum que você queira aprofundar, por alguma razão faz. Não vou dar poder a todos, obviamente. Se alguém tiver interesse, eu dou referência sobre o que vocês quiserem se aprofundar na lei. Né? São variantes das equações de Max, bastante interessantes. Tá bom? Beleza, vamos lá então. Então, material de consulta do curso. Os tópicos do curso, eu já falei com vocês aqui, estão na página da CFC. Então, se vocês entrarem na página da pós-graduação, tem lá os cursos que são básicos: eletromagnetismo, mecânica quântica, mecânica estatística e, eu acho que mecânica clássica é optativo com métodos matemáticos. Mas os cursos fundamentais são eletromagnetismo, mecânica quântica e mecânica clássica. No programa de eletromagnetismo, se vocês olharem lá, essa é a ementa fixa do curso, certo? Então, essa ementa, a gente trabalha com ela, mas não necessariamente só em conexão com as equações de Max. A gente contextualiza essa ementa em alguns tópicos, em alguns desses eletromagnetismos bem diferentes, certo? Então, material de consulta. Jackson, não precisa nem escrever, todo mundo sabe, né? Está na cabeça de todo mundo. Acredito que muitos de vocês já chegaram aqui com medo do Jackson. Ele é meio fantástico, todo mundo tem medo do Jackson, né? Tem o Jackson, que é um livro clássico. Tem o livro do Panofsky Filhos, também vocês devem conhecer. Um livro clássico, assim, um livro de terrorismo, de terror da década de 70, 60, né? Daqueles cursos pesados, assim, que o cara passa dias fazendo um problema só e não sai da década de 50. Então, esse curso aqui, o Panofsky Filhos, também é um livro bom, consulta, nada contra. O livro do Landau, esse livro é sempre atual, é uma literatura clássica. O livro do Landau, que é aquilo que a gente chama de eletrodinâmica dos meios contínuos, né? É um livro excelente, Landau Lifshitz. E tem também aquele que se chama A Teoria do Campo, né? Em português é A Teoria do Campo, acho que em inglês o título é The Theory of Fields, né? Tem um título assim meio particular. Esses dois livros do Landau são muito bons. Tem um livro de eletromagnetismo que eu gosto, antigo também, nível Jackson, para consulta, para coisas clássicas, muito bom, que é o Slater e Frank. Tem na biblioteca do CBPF. Slater, esse é menos conhecido. Então, eu já coloquei para vocês aqui os top 5, né, os pop, né? Jackson, Panofsky, Phillips, Landau de eletromagnetismo, eletrodinâmica dos meios contínuos. Agora tem aqui o Slater e Frank. É um livro antigo, mas um livro bom, consulta. Estou falando de coisas que são materiais, assim, referências também históricas, né? O Stratton também tem na nossa biblioteca, se alguém quiser conhecer esse livro, pode conhecer. Tem um livro que eu gosto muito, né, que é de teoria eletromagnética clássica, de radiação, que é o Marion. O Marion é muito bom também, é um livro clássico, bem formativo, né? Assim, aquele livro que você pode pegar para fazer uma boa consulta, aprender algum tipo de método de cálculo. O Marion é bom. Tem um outro livro muito bom que trabalha mais com essa parte de materiais, eletromagnetismo e meios materiais, que é o Van Frank.
Esse também tem na nossa biblioteca. O título dele é The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities. É um livro bom, que eles trabalham bastante a discussão de campos eletromagnéticos em presença de meios. Então aparecem não linearidades, quando você tem ondas de altas frequências, o meio reage reage não linearmente. Então ele é um livro bastante interessante. O Van Vleck é um cara clássico, né? Ele era contemporâneo lá do Dirac, é um cara bem quente. Tem um livro também de Classical Field Theory, que tem uma parte muito boa de eletromagnetismo, que é o livro do Lowe. Esse livro é bom também. Tem um outro chamado Classical Electromagnetic Theory, do Van der Linden. Eu não vou adotar esse livro todo, não. Ninguém precisa se preocupar com isso. É um livro para eventuais consultas. Vocês saberem que existem, se estiverem perdidos num assunto, sabem para onde correr, né? Dá para correr em qualquer um desses labirintos aí. Esse aqui é bonzinho também. Tem um livro que é excelente para quem mais vai ter uma formação direcionada para a teoria de campos, que é o livro do professor Baruch, que é Electrodynamics and Classical Field Theory, que é o Assim Baruch. Esse livro é muito bom, sobretudo para estudar essa parte mais de formulação covariante do eletromagnetismo. Tem um livro bastante moderno, bastante recente, da década de 90, que é Foundations of Applied Superconductivity. Os autores são Orlando e Belling. Eu acho que é um livro é um livro bastante bom, sobretudo focado na supercondutividade. Bastante bom. Depois, esse livro é bem moderno. Eu acho que esse livro aqui é bastante interessante. Esse eu vou colocar o título, que vocês podem inclusive achar na rede. Ele tem um PDF na internet. Vocês podem localizar pela internet. Esse livro aqui, o título dele é Müller-Kirsten. Bom, fora isso, eu dou alguns trabalhos, como para vocês, papers que vão aparecendo, coisas interessantes. Onde está a listinha de e-mails? Todo mundo, alguém ficou fora dessa lista? Todo mundo já se registrou na lista de e-mail para informar o grupo? Então, bora, bota teu nome aí também, só para a gente não esquecer. Bota teu nome aí, que aí a gente já fica. Então, pessoal, quer dizer, eu não estou abominando o Jackson, né? Eu discurso, às vezes é meio anti-Jackson, mas eu respeito o Jackson como um bom livro de referência. É um bom livro de referência. Muitas coisas vocês podem aprender bem ali. Então, para certos assuntos, vale a pena consultar o Jackson. Eu só acho que ele é muito antiquado para você fazer a tua formação em cima dele. Então, esses livros aqui, o Landau eu acho que é um livro mais abrangente. É um livro que dá uma estruturação maior para o teórico. Então vale a pena ter. O Slater e o Stratton também são bom livro para consulta. O Mário é ótimo para quem está interessado em estudar radiação eletromagnética, problema de propagação de radiação. O Van Vleck para quem está interessado em estudar eletromagnetismo e meios materiais. O Lowe, mais o aspecto do eletromagnetismo como uma teoria de campos clássicos, e o Van der Linden também. O Baruch também é um livro bom para teoria, para quem por aqui vai se preparar para fazer, por exemplo, relatividade, cosmologia. Esse livro é muito bom para quem vai fazer física de partículas, quem vai fazer teoria quântica de campos no futuro. Esse livro é excelente, ele dá uma ossatura muito boa. E o Orlando Belling é para quem vai fazer mais física também de materiais, sobretudo supercondutividade, quem vai estudar supercondutividade. Você que está um pouquinho desacoplado aí, né, querida, por causa da informação quântica, né? Mas para você
acho que, do ponto de vista assim, da tua formação, provavelmente o livro do Baruch possa ser melhor se você quiser se afiliar mais a um livro. Ou então esse livro do Miller Pearson também, que é um livro muito bom, certo? Mais um livro. Se aparecer também, de vez em quando aparece umas coisas, sempre que aparece novidade, eu vou mandando e-mail para todo mundo, tá? Todo mundo fica rolando. E também vocês aprendam a socializar as informações, né? Então, se aparecer alguma coisa interessante, manda um e-mail para o grupo todo, que às vezes a gente não sabe. Eu também, no ano passado, os estudantes mandavam e-mails bons, assim, sobre assuntos que estavam aparecendo. Porque às vezes o cara, de repente, você na informação quântica, vê um resultado interessante que possa interessar para o nosso curso, manda, e assim vai, certo? Então, oi, Panela, fala, velho. Você acha que o Swinger acho também, acho que tá bom. Eu botei ele aqui, vale a pena também. Acho só que ele é muito mais direcionado, né? Mas para quem vai fazer a nossa área. Mas eu acho que ele é bom também. Vale a pena colocar aí como conhecimento. Dá uma olhada no Swinger. Vale a pena. Tem o livro do Feynman também, que eu nem coloco, leituras do Feynman, né? São livros assim, mais clássicos que para discutir conceitos, né, para discutir pontos de vista. Eu estou colocando o livro mais assim, diretamente. Você pode pegar para aprender alguma metodologia, alguma coisa, certo? Então, mais ou menos esses são os livros de consulta. Os assuntos, basicamente, a gente vai, então, a ideia não é essa, é contextualizar a ementa do curso em algumas teorias. De vez em quando, por exemplo, se eu for estudar algum fenômeno, não necessariamente eu vou pegar as equações básicas. Vamos pegar isso, vamos estudar olhando, por exemplo, a eletrodinâmica de Euler Heisenberg. Aí a gente faz o Maxwell como paradigma e aplica numa outra eletrodinâmica, certo? Então, mais ou menos essa é a ideia do curso. Exercícios, como eu falei, eu vou deixando ao longo das aulas. As aulas são cheias de exercícios que eu não cobro, tá? Quem quiser fazer, faz. Quem quiser fazer e discutir comigo, marca a discussão. A gente marca um dia para discutir, mas eu não vou cobrar essas coisas, tá bom? Então, beleza. Então, vamos começar aí. Esse ano vamos mudar um pouquinho a estruturação do curso. Ano passado, nos 2 últimos anos que eu dei eletromagnetismo, semestre passado, acho que 2009 também, eu deixava a parte de espaços de unipóteis e relatividade mais para o meio do curso. Eu motivava um pouco mais o curso e jogar. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou começar o mais rápido possível a parte covariante. Eu já vou começar mais cedo possível a parte de relatividade, a formulação covariante, porque aí a gente fica com mais ou menos com uma linguagem universal que dá para abordar todas as teorias eletromagnéticas. Eu achei que as outras vezes eu deixei isso meio para o final, e aí sacrificou um pouquinho certas coisas que a gente poderia fazer em termos de aspectos de relatividade eletromagnética. Então eu vou trazer isso mais um pouco para frente. Tá? Não vai ser hoje, claro, mas eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Então eu vou partir do pressuposto, Reinaldo. Eu queria botar o seu global, eu vou passar para eles hoje de noite. Isso eu vou passar para eles os sites onde tem esses cursos todos, né? Tem vários cursos que a gente tem de projetos aqui do CDPR, cursos, seminários ligados a essa área. Eu vou passar hoje à noite, eu estou fazendo justamente a lista. Hoje de noite eu passo um e-mail para vocês de madrugada, para vocês já saberem o que vocês podem consultar, certo? Obrigado, agora eu vou fazer isso sim. Então eu vou fazer, o princípio é o seguinte, o livro do Jackson, o capítulo que a gente vai praticamente começar é o capítulo 6. O capítulo 6 do Jackson, ele fala de equações da eletrodinâmica, quando ele começa a trabalhar com os campos eletromagnéticos variáveis do tempo. O capítulo 1, os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 são métodos estáticos. Eletrostática e a magnetostática. Então, o que você aprende ali? Problemas de contorno. Basicamente, resolver a equação de Poisson e a equação de Laplace em presença de situações as mais estranhas possíveis, né? Gato com buraco, sei lá, um elefante sem rabo, né? Você eletriza um elefante sem rabo e calcula o potencial. É isso que se faz no capítulo do 1 ao 5 do Jackson, né? Então, essa coisa que a gente está cortando. Suponho que todo mundo conhece o Maple, né? Se todo mundo tiver um problema de contorno bem complicado, enfia no Maple, porque o Maple sempre dá uma resposta. Às vezes até errado, mas sempre dá.
Então você tem pelo menos uma resposta para partir e discutir. Então não vamos insistir nessas, não vamos fazer um curso aqui de equações diferenciais parciais. Tá? Vamos começar então com a parte da eletrodinâmica, capítulo 6 do Jackson, e aí a gente já vai colocar hoje uma eletrodinâmica paralela a essa do Jackson. Então vamos começar. As equações, então nós temos 4 equações, sempre eu vou referir dessa forma. Minha dimensão vai ser 1 mais 3. Então vamos trabalhar com uma dimensão temporal, uma dimensão do tipo tempo e 3 dimensões do tipo espaço. É o nosso mundo aí, né? Dizem que a gente vive nesse mundo. Não provou ainda que a gente vive nele, mas dizem que a gente vive nele e a gente acredita. Então, D igual a 1 mais 3. Claro que eu hoje vou deixar para vocês, já como exercício de casa, vocês discutirem uma eletrodinâmica num mundo onde existem 2 tempos e 2 espaços. Então, o que aconteceu? Uma dimensão espacial se transmutou para uma dimensão temporal. Isso é possível? Aonde? Qual é o sistema físico que comporta 2 tempos e 2 espaços? Então, vamos ter 2 direções do tipo tempo, um T pequeno e um T grande, e 2 dimensões do tipo espaço, digamos x e y. É como se a direção Z, a régua que estava na direção Z se enrolou, botou um ponteiro e virou um relógio. Do outro tempo. Que é esse tempo? Como é que isso aparece? Quem faz relatividade geral aí? Nosso amigo aí, Flávio, né? Ele mais simpatizante, você. Então, já estudou espaço de já estudou colapso gravitacional, buraco negro, supernova, por aí, a coisa vai por aí. Então, tá. Então, uma dimensão espacial pode se transmutar numa direção. Aí a pergunta é: o que é eletrodinâmica quando você está nessa região? Aonde que eu vou envelhecer, afinal de contas, né? Qual é o tempo que eu vou usar para tempo biológico? Então, essa é a pergunta. Então, vamos trabalhar com esse espaço. Então, sempre eu colocar essa dimensão, a nossa conversão aqui do curso todo vai ser, quando eu tiver um espaço-tempo, eu vou ter T dimensões do tipo espaço, tempo tipo tempo, e S dimensões do tipo tempo, tipo espaço, perdão, tipo tempo e tipo espaço. O caso usual que nós vamos trabalhar vai ser uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Hoje nós vamos falar, quem já ouviu falar tanto de antidecíter, né? Todo mundo fala hoje em dia, constante cosmológica, correspondência ADS, CFT, o nosso universo é um universo simples, as teorias de corda mostram que parece que a gente vive no universo. Antidecíter é 5 vezes uma esfera 5. Antidecíter é sempre um espaço com 2 direções temporais. Então, às vezes, trabalhar com um espaço que tenha, por exemplo, 2 dimensões temporais, 2 dimensões espaciais. Isso aqui é um espaço de antidecíter em 3 dimensões. 2 dimensões temporais, 3 dimensões espaciais. Isso aqui é o espaço de antidecíter 4-dimensional. Isso aqui é um ADS, que eles chamam de ADS 3. Então vamos entender por que oportunamente, não hoje. Estou só catalogando as nossas convenções. Isso aqui é o ADS 4. Então aqui a gente tem buracos negros também, tem uma física bastante interessante nas vizinhanças desses horizontes, desses buracos negros ADS 3 e ADS 4. Outra física interessante que nós vamos fazer, que é a física dos supercondutores, ITC, é essa física planar. Aqui nessa física, 1 mais 2. Então eu vou ter 2 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. É a física onde acontece o efeito Hall quântico, é a física onde aparecem esses supercondutores planares, as cerâmicas supercondutoras, onde os planos de supercondutividade são realmente planos de oxigênio. Então é uma física feita em 3 dimensões, 1 dimensão temporal e 2 espaciais. Então o que é o campo magnético nessa situação? O campo magnético ele se transmuta muito, depende da dimensão onde você está. O campo elétrico, nós vamos entender, ele sempre segue o espaço para onde você vai. Mas o campo magnético, ele é completamente, praticamente espiroca quando você muda a dimensão do seu espaço e tempo. Então, por que é uma física e 1 mais 2 dimensões? Tá? Então, outra coisa, outro espaço interessante que a gente vai trabalhar, então, 1 mais 3, que é o nosso mundo, 1 mais 2, 2, 2, 2, 3, por enquanto basta isso, né? Ninguém aqui vai fazer teoria de cordas, se fosse teoria de cordas, a gente ia trabalhar em umas 9 dimensões espaciais, são cordas, né? Supercordas. Se alguém quiser fazer eletromagnetismo em 10 dimensões, bem-vindo, pode fazer, né? Tem espaço para todas as viagens. Pode vir fazer algum comentário? Não, eu também queria que você, em vez de fosse fazer um campeonato brasileiro, sei. Como é que se faria uma goleira para mais discussões? Quem seria o goleiro? Você está jogando em vez de partículas no campeonato brasileiro. Tá.
E aí, como é que você... Então, minha camisa, qual camisa? Então, tem a camisa de 1 mais 3, 1 mais 2, coisas assim do tipo, né? Como é que você ia marcar um gol? Entende? Olha, tá, todo mundo aí marca gol. 1 mais 3, bom, o gol já é a própria teoria de Maxwell, né? 1 mais 2, gol é chance science. Sabe que chance science é uma coisa, hoje em dia, né? Física planar é chance science. 2 mais 2, e física que tem, sabe que 2 mais 2 tempos e 2 espaços dá para marcar gol? Claro que sim. Você sabe que tem fenômenos evidentemente que se comportam como se tivesse 2 dimensões temporais e 2 dimensões espaciais. 2 mais 3 é talvez o próprio nosso mundo. Se o nosso universo é o universo diante de Sitter, o nosso eletromagnetismo não está necessariamente feito em 5 e 4 dimensões, ele está feito em 5 dimensões em cima de um hiperboloide, que é uma superfície, é um espaço quadridimensional imerso no espaço 5-dimensional. Então, tem física aí, tem qual é a influência da constante cosmológica, por exemplo, no eletromagnetismo. A gente tem uma série de possíveis evidências, né, astrofísicas que tem uma física mais fundamental, que trata de uma dimensão que não é só, que não são só as quatro. Nós vamos aprender ao longo do tempo que cada uma dessas teorias vai estar liderando o campeonato durante um certo período. Então, a nossa convenção vai ser essa: ter dimensões do tipo tempo e essas dimensões do tipo espaço. E aí a gente sabe que o eletromagnetismo que nós importamos lá da Física 4 e do curso de graduação é o eletromagnetismo onde nós temos o fenômeno eletromagnético, ele está condensado num campo elétrico, num campo magnético. Mas nós sabemos também que esses objetos não são os objetos fundamentais da teoria eletromagnética. Sabe que quando a gente coloca uma partícula carregada no campo eletromagnético, a gente escreve o hamiltoniano, ou lagrangiano, como é que a gente escreve lá, né? Física mecânica analítica, sei lá, o livro do professor Rival, o livro do Bolsa. Como é que é o lagrangiano de uma partícula com massa m, carga elétrica E, em presença de um campo eletromagnético? Ela é um meio, né? Energia cinética. Os campos A e B não aparecem, aparecem os potenciais. Se a gente vai para a formulação hamiltoniana, como é que eu passo do lagrangiano para o hamiltoniano? P que é ponto, menos L, tira o momento canônico, a gente sabe que o lagrangiano fica dessa forma, do hamiltoniano P menos EA ao quadrado sobre 2N mais F. Daqui, a gente dessas duas, ou daqui, tanto faz, do lagrangiano ou do hamiltoniano, a gente escrevendo as equações de Euler-Lagrange aqui, ou escrevendo as equações de Hamilton aqui, a gente ganha no final do dia que M, x dois pontos, mais C. Então, o que a gente sabe é que o fenômeno eletromagnético, quando eu olho a lei de força, eu vejo os campos. Mas quando eu olho a energia do sistema, o lagrangiano, o hamiltoniano, eu não vejo os campos, eu vejo os potenciais. E muitas vezes a gente diz, o potencial não tem significado físico. Físico é o campo, são os campos E e B. Aí quando a gente vai para a mecânica quântica e encontra o chamado efeito Aharonov-Bohm e o efeito Aharonov-Kasher, né? A gente tem dois efeitos na mecânica quântica, né? O efeito Aharonov-Bohm é da década de 50 e o efeito Aharonov-Kasher é da década de 90, um efeito bem mais recente. Esses dois efeitos aqui, eles mostram que o potencial φ e o potencial A têm significado físico, sim. Eles têm consequência física direta, né, no deslocamento das franjas de interferência com experimentos feitos com elétrons que são submetidos a campos eletromagnéticos externos. Na ausência de campo magnético, eu posso ter um campo magnético nulo, mas não ter potencial nulo. Todo mundo já fez esse exemplo lá na vida, lá no Física 3, um solenoide infinito, né? Um solenoide infinito aqui, né? Ele tem um campo magnético uniforme aqui no interior, digamos que a corrente esteja correndo assim, né? Ele tem um campo magnético aqui uniforme, digamos, na direção Z, e um campo magnético nulo aqui fora.
No entanto, o potencial vetor aqui fora não é zero. O potencial vetor aqui dentro, no interior, a gente sabe que ele cresce com a distância. Ele vai com o módulo de x. E o potencial aqui fora, ele cai por 1 sobre x. O potencial cai. Então, eu tenho potencial aqui fora, onde tem campo magnético. Se eu colocar um elétron aqui, ele vai saber. Se eu der o elétron para a dentro da B, olha para lá, aquela equação lá, ela sabe onde tem A. Ela não precisa saber onde tem B. O B é zero. Mas o hamiltoniano, ele não olha o B, ele olha lá. Então, os campos não são tão mais importantes do que o potencial. A física do eletromagnetismo, ela está lá. Então, nós vamos adotar esse ponto de vista aqui. Para nós, esses caras são secundários. Os objetos fundamentais são a partícula carregada, pega uma partícula elementar, pega um elétron. Até hoje ninguém provou que o elétron tem estrutura interna. Então pega o que a gente pensa que seja mais elementar possível e tenha carga. Né? O neutrino pode ser mais elementar que o elétron, mas ele é neutro. Então ele fica meio desapartado da discussão, porque ele só tem momento magnético. Ele tem magnetismo, mas não tem carga. Mas o elétron não, o elétron tem carga e tem magnetismo. Então ele tem propriedade elétrica e tem propriedade magnética. Tem momento de polo magnético. Então está lá, o elétron, você bota ele vai olhar, ele não vai saber de E e B. Ele vai querer saber do A e do φ. Então, nós vamos adotar esse ponto de vista aqui. Nós vamos quebrar um pouco essa conversa de corredor de que no eletromagnetismo o importante são os campos. Não, o importante são os potenciais. Os campos também são importantes, obviamente, mas numa segunda aproximação. Mais importantes são os potenciais. Então nós vamos adotar o ponto de vista de que o fenômeno eletromagnético, universalmente, é descrito por uma família de potenciais. Então, para nós, o potencial elétrico, chamado potencial elétrico, e o potencial magnético são digamos assim, não digo a fonte, né, mas são a célula da interação eletromagnética. Então, para nós, vamos trabalhar com essa ideia. O campo E e o campo B aparecem, mas eles são objetos derivados. Objetos são fundamentais. Então, nós sabemos, no caso de Maxwell, a partir das experiências, né, a lei de Faraday-Lenz, a segunda, né, que dá o rotacional de E igual a dV dt, ela me coloca esse termo. Né? A gente sabe que quando a gente faz a eletrostática, o E é menos gradiente de φ. Mas quando a gente introduz campos magnéticos variados no tempo, que tem a lei da indução eletromagnética, aparece aqui uma derivada temporal do A. E, pela lei da divergência de B igual a zero, o B seria o rotacional do A. Então, nós temos uma família de potenciais, o potencial escalar e o potencial eletromagnético, o potencial vetor, que descrevem o fenômeno eletromagnético. Então, a gente pensa que a discussão fica, mas vamos entender que tem uma transformação de gauge que mexe com φ, com A, até que ponto isso faz com que φ e A não sejam físicos ou sejam físicos? A questão depende da abordagem que você está dando. Se eu olhar o problema classicamente, a partícula clássica, ao escrever o lagrangiano, o hamiltoniano de partículas em campos eletromagnéticos, a partícula detecta o φ e o A. Mas na lei de força, ela percebe o E e o B. Então a gente fica com essa ideia meio de que o E e o B, mas são uma ideia muito newtoniana. Já se passaram 400 anos praticamente. Tem que se liberar um pouco também dessas ideias muito antigas, de que a física está na força. A física não está na força. A física está na interação. A interação pode ser um potencial, ou a interação pode ser um campo. Para nós, hoje em dia, a geração LHC, a física não está no campo. Você transforma todo tipo de interação em campo. Então, a ideia de campo é, justamente o campo eletromagnético, o melhor paradigma para isso, é você dispersar, acabar com a noção de força. Força é uma maneira muito rudimentar de você representar uma interação. Na mecânica a gente vai evoluindo. Mecânica, física 1, física 2, a gente só fala de força, praticamente. Aí quando a gente começa a estudar um pouquinho mais na frente, já força derivada do potencial. Aí a gente já é menos gradiente de φ. A força menos o gradiente de um potencial V. A gente já introduz a ideia de energia potencial. Aí depois eu vou refinando o meu conhecimento, eu introduzo campo elétrico, campo magnético,
né, partículas carregadas, eu vejo um papel dos potenciais. Então, a gente já começa a desvincular da noção de força. Quando a gente vai para a mecânica quântica, em mecânica quântica ninguém fala de força. A equação de Schrödinger, em nenhum momento, ela fala de força, ela fala só de potencial. Então, o que é fundamental começa a ser o potencial. Então, a noção de interação, ela já abandonou a ideia de força e ela passou a se pensar no potencial. E aí eu vou com a ideia de potencial na mecânica quântica, relativista, quando a gente fizer aqui a teoria do elétron, onde está a equação de Dirac, vamos ver, está lá o potencial. Mas, quando eu começo a dar um elétron diferenças de potenciais que são na faixa de mega elétrons-volts, vou dar um intervalo agora. Olha, quem quiser, ó, a professora Maria Emília da UF disposta para orientar. Quem quiser buscar orientação aí, ó, cosmologia. Vou voltar, só vou comer alguma coisinha. Ah, você volta aqui? Então tá, Tá. a gente se vê depois. Não, Tchau, querido. não. O pessoal tá lá na sala, né? Não, a Nathalie já subiu. A gente foi bastante produtiva, Valeu, só tchau. vou comer alguma coisinha. Tá legal, se vê depois. Tá. Então, aí a gente vai, quando eu começo a dar um elétron uma diferença de potencial, ele começa a perceber potenciais na faixa dos mega elétron-volts, o elétron já muda de figura. Ele já começa a interagir de uma outra forma com a natureza, ele já se desmaterializa, e aí eu tenho que esquecer que o elétron é uma partícula, o elétron passa a ser campo. Então, a mesma física depende da escala de energia que eu dou, depende das circunstâncias que eu coloco. Essa física ela sai da força, passa para o potencial, e o potencial ela vira campo. Então eu começo a introduzir a ideia de campo. A ideia do campo, ela está no momento em que você começa a perceber a partícula a distâncias muito próximas do seu comprimento de onda de ponto. Todo mundo estudou lá na mecânica física moderna, toda partícula com massa de repouso M tem associado a si um comprimento de onda de ponto de H cortado sobre MC. H cortado, constante da natureza, C constante da natureza, M varia com a partícula. O nosso comprimento de Planck, assim, você deve ter o que? Também 70 quilos, meu, 68, por aí. Então, o nosso comprimento de ponta está na faixa de 10 a menos 35, 10 a menos 39 metros. Então, o nosso não importa. Mas agora pega um alerta. Comprimento de computador 10 a menos 12 metros. Ou seja, 10 a menos 2 anos. É uma distância, hoje em dia, facilmente encontrável. Então, quando você começa a chegar 10 a menos 2 anos perto do elétron, você já começa a penetrar no núcleo do elétron, na função de onda do elétron. Você penetra na função de onda. E aí, esse elétron deixa de ser partícula. Você já não vê mais ele como partícula, ele é um campo. Então, nós vamos adotar sempre esse ponto de vista. Para nós, o importante é o campo e é o potencial. Porque o que as partículas carregadas elas veem os potenciais. O campo, ela só vê se ela estiver sujeita a uma força. É uma visão muito clássica. Né? Se eu pegar, por exemplo, um elétron num campo magnético de 10, vamos pensar, o campo magnético terrestre é muito baixo, 0,25 Gauss. Pega um campo magnético extragaláctico, pior ainda, 10 a menos 5 Gauss. Mas pega um campo magnético perto de uma supernova, pega um campo magnético perto de uma estrela de nêutrons, pega um campo magnético perto de uma magnetar, 10 a 12 Tesla. 10 a 12 Tesla. Quando o elétron está num campo magnético de 10 a 12 Tesla, o elétron nunca vai ser clássico. Então, eu sou obrigado, quer dizer, quando eu tenho um campo magnético crítico, se eu submeter, quer dizer, eu vou botando o campo magnético, 1 Tesla, beleza, ele é clássico, 2 Tesla, mas quando eu chegar num campo magnético na faixa de uns 10 a 8 Gauss, 10 a 12 Gauss, 10 a 8 Tesla, o elétron nunca vai ser tratado classicamente. Então, ele não vai ver mais a noção de força, ele vai ver a noção de potencial, ele tem que ser tratado pela mecânica do teatro. Eu sou como vejo muitos anos.